Prazer estar aqui novamente. Ela fala até 9 horas, assim, né? 10 para as 8, né? Vocês falam, puxa, mas tudo isso, né? Muita coisa. Eu gosto muito de estar nessa casa, é um lugar muito querido, muito aconchegante. E ela falou já, eu acho que foi a Patrícia que falou alguma coisa sobre filosofia, né? Eu participo de um grupo de filosofia, chama Instituto de Filosofia Espírita. É o IFEVALE, é o Instituto de Filosofia Espírita do Vale do Paraíba. Então, tem algumas coisas que a gente faz. Hoje a gente tem um curso online de filosofia, às quintas-feiras, já está bem adiantado. Tem um que está começando, às terças-feiras, no Anjo Ismael, lá no Satélite. Terça-feira à tarde, esse está na quarta aula ainda. E a gente deve começar, todo mundo aqui conhece a Rádio Vivência Espírita, lá do Rui, do Jorge. É uma rádio online, uma web rádio, e os programas passam pelo YouTube e ficam gravados lá. A gente, no dia 14 de setembro, vamos começar a fazer um programa nessa rádio que vai falar sobre filosofia espírita, mas de uma maneira bem tranquila, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala em filosofia, você já imagina um cara chato, não é isso que a gente imagina? Um cara bem chato falando uma linguagem que a gente não consegue entender. E é longe disso, tá? A ideia não é essa. Nem lá no curso e nem aqui, quando a gente fala alguma coisa a esse respeito. A ideia é que a gente possa desmistificar isso tudo e transformar em algo extremamente simples, porque é simples, tá? O que é complicado, às vezes, é a maneira como se fala. O filósofo, às vezes, ele começa a usar alguns termos, ele fala assim, na imanência divina, o cara fala, nossa, o que é imanência? Não é isso? Na transcendência, o ser. Você fala, cara, deu sono, chega. Né? Então, a ideia não é isso. A ideia é a gente traduzir esses termos para que todo mundo possa entender e devagarinho a gente se acostuma. Então, a partir do dia 14 de setembro, todas as quintas-feiras, às 8, a gente vai ter esse programa lá na Rádio Vivência Espírita. Depois eu mando um linkzinho para que eu distribuir para vocês aí, tá bom? Hoje, o que a gente vai falar? Já que a gente está falando de filosofia, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se você já reparou, mas quando você fala na introdução do Evangelho, ele está dizendo para a gente, a Patrícia fez a primeira parte na semana passada, ele está dizendo aqui da influência de Sócrates e Platão na doutrina espírita. E é muito bacana isso, é muito legal, porque a gente vai ver que esses caras, pra você ter uma ideia, Sócrates está uns 300 e pouquinho antes de Cristo. Só que ele tem já algumas ideias que são muito interessantes. E você vai ouvir essas ideias e a gente vai ver se isso tem alguma coisa a ver depois com o espiritismo, com o cristianismo. Tá? Então, por que eles são os precursores? O que a gente tem que entender? A verdade ela é uma só e ela está em todos os lugares. Né? Esses dias até, a minha esposa estava falando de uma escola de aprendizes que estão fazendo, e aí a moça falou assim, ela tinha muito medo de espiritismo. Eu sei que aqui ninguém nunca teve esse problema, né? Antes de vir para a doutrina, ninguém nunca deve ter ficado com medo de espiritismo. E aí a moça entrou nessa aula do curso básico e falou assim, olha, eu queria saber se aqui vocês falam de Jesus. Né? E aí a dirigente respondeu que sim, que falava de Jesus, que ela podia vir tranquilo. E aí eu perguntei para minha esposa, eu falei assim, mas e se não falasse de Jesus? Não seria bom? Mas falasse de amor, falasse de justiça, falasse de perdão, e não citasse o nome de Jesus. No meu entendimento, não teria problema nenhum. Até porque os nossos irmãos budistas, né, os muçulmanos, os shintoístas, todos eles não falam de Jesus, mas falam de coisas boas, falam de amor. Não é essa a ideia que a gente tem? Né? Que a gente quer aprender a falar de coisas boas. Então, lá na filosofia, quando surge a verdade, uma ideia vai surgindo, então isso começa a brotar. E aí, o que o Sócrates fez? Todo mundo já ouviu falar em Sócrates aqui? Se eu pedir uma frase de Sócrates, só uma, alguém é capaz de dizer? Só sei que nada sei. Né? Todo mundo sabe essa frase. Né? E por que essa frase é famosa de Sócrates? E olha que interessante. Você fala, pô, mas você veio aqui falar de um cara que falou que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia nada. Né? E por que Sócrates não sabia nada? Por que ele chega a essa conclusão que ele não sabe nada? Quem é que me ajuda?
ele estudou e observou muito. Estava cada vez mais tentando se aproximar de algo que ele via que cada vez parecia mais distante. Tá. Todo mundo ouviu o que ele falou? Como que é seu nome? O Fábio. Na verdade, assim, quando eu pego uma música do Renato Russo, ela fala assim, mas eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Todo mundo lembra disso? Quer que eu cante ou não precisa? Não precisa. Então, essa música, por que a criança sabe tudo e o Sócrates não sabe nada? Que era o homem mais sábio da Grécia. Oi? Porque ela é ingênua. Então, eu do alto da minha ingenuidade, muitas vezes um pouquinho que eu sei, eu tenho a impressão que eu sei muito. Não é assim? Né? E às vezes a criança, o jovem, o adolescente, ele fala, não, pai, é assim, ó, ele dá uma ideia, como se aquilo fosse muito simples, mas na verdade ele está indo em algo muito superficial ainda. E o Sócrates, que era o homem mais sábio da Grécia, o que ele observou, segundo o Fábio? Diante de tudo aquilo que se há para saber, eu não sei nada. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que todos vocês aqui, todos, são capazes de me ensinar muitas coisas. E entre nós, todos têm algo para ensinar para alguém, não tem? Então, quando eu olho só nessa sala aqui, que a gente deve estar nos 30, olha o conhecimento que cada um de vocês tem. Então, perto de todo esse conhecimento e de tudo aquilo que há para saber, eu não sei nada. Então, é isso que ele concluiu. Então, o Sócrates está dando uma grande demonstração de quê? Humildade. Mas não é aquela humildade que você fala assim, olha, a partir de amanhã, quinta-feira, eu vou passar a ser um cara mais humilde. Não é. Humildade é uma conquista do espírito. Você concorda? Não é algo que eu adquiro. Então, tem duas pontas. Então, tem aquela que você é ingênuo. Aí eu falo assim, você é humilde. Não, não é. Você é só ingênuo. E aí, quando você vai indo, adquirindo sabedoria com o tempo, e você sabe tanto que você se transforma em alguém humilde. Por exemplo, você consegue me dar um exemplo de alguém que tem muito conhecimento, mas é humilde? Que não trata os outros com arrogância? Não vale a Cleo. Não vale a Cleo. Não. Quem que a gente pode citar, por exemplo? Lucilena Galvão. Tá. Beleza. Você não foi lá longe. Você pegou alguém fácil. Lucilena Galvão, uma das melhores professoras de filosofia. Ela gosta muito porque a Lucilena Galvão, ela é espiritualista. Então, como ela é espiritualista, ela fala, ela não cita isso, mas todo mundo conhece essa professora ou não? Não? Ela é diferente. Por exemplo, se você pegar o Pondé, se você pega o Karnal, eles são ateus. Então, para um espírita, é muito mais gostoso ouvir alguém falar de filosofia se essa pessoa for espiritualista. Né? E é o caso dessa professora Lucilena. Mas tem mais gente aí que a gente sabe que tem muito conhecimento e demonstra uma humildade muito grande. O Chico não era um cara bastante humilde? E tinha muita sabedoria, não tinha? Quem mais? Gandhi. Quem mais? Madre Teresa é humilde? Jesus é humilde? Ó, sabedoria, humildade. Então, a humildade é um atributo que eu vou alcançando à medida que eu me torno mais sábio. O que o Sócrates fazia? Ele brigava com os caras que chamavam sofistas. O sofista, ele cobrava para ensinar. O Sócrates, não, ele ficava na praça, chamava de ágora, ele ficava na praça e ensinava as pessoas, ensinava a juventude. E ele ensinava principalmente a gente a se questionar. Então, quando chegava um cara, por exemplo, falava assim, eu sou um homem de coragem. Ele olhava assim e falava assim, mas o que é coragem? Isso chama-se maiêutica. O que eu estou fazendo? Eu estou questionando você para ver se você sabe mesmo aquilo que você diz que sabe. Alguém fala assim, eu quero justiça. Ah, tá. O que é justiça? Será que justiça é a mesma coisa que vingança? Então, ele ia perguntando. Né? E aí, por que ele ia perguntando? Porque ele fala assim, ó, que o conhecimento está aqui dentro. Tem mais uma frase famosa dele, que estava lá no oráculo de Delfos, ele traz para a gente. Conhece-te a ti mesmo, vírgula, e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, está tudo aqui dentro. Eu tenho tudo isso aqui dentro. Então, à medida que eu vou me perguntando, eu vou me questionando, eu sei. Lá dentro de você, lá no teu íntimo,
Pode pegar uma criança. Quando ela está fazendo alguma coisa errada, ela não sabe que está errado. Né? Tudo aquilo que eu vou fazer, se eu der uma olhadinha para um lado e para o outro, é porque está errado. Não é isso? Eu sei que aquilo está errado. Então eu tenho aqui dentro de mim essa centelha. Então Sócrates ficava ensinando esse pessoal. Só que como ele ia muito contra o sistema que existia ali, a gente estava num lugar que era pagão, a Grécia. E pagão também não é aquilo que falaram pra gente, tá? O que as pessoas falavam assim, ó, você tem um filho, batiza, senão ele morre pagão. Nossa, vai morrer pagão? Não quero. O que é pagão? Não sei. Né? O que é o paganismo? O paganismo, ele é politeísta, então ele acredita em vários deuses. Tá? Então quando vem o cristianismo, ele começa a brigar com o paganismo. Tá? Então aí se cria algo pejorativo em cima do paganismo. Então a Grécia era pagã. Então ele começa a questionar os conhecimentos e tudo mais. Aí o que acontece? Assim como Jesus, ele não escreveu absolutamente nada. E você vai falar assim, então ele era analfabeto? Não, ele era o cara mais sábio da Grécia. Ele sabia escrever, mas se ele começa a ficar só escrevendo, ele não ia chegar a muita coisa. Então quem que escreveu o que Sócrates falou? Platão. Só que vai chegando num determinado ponto e eu não sei mais se é o Platão que está falando, se é o Sócrates que está falando ou se é o Platão. Porque como ele escreveu, ele fala assim, olha, eu vou falar aqui que o Sócrates falou isso. Né? Então a gente não sabe, chega um ponto que se confunde. Então o que o Sócrates acreditava 300 a.C.? Ele acreditava, por exemplo, num Deus único. Isso, 300 a.C., é novidade para eles. Porque se acreditava em vários deuses. Então ele fala, não, só tem um Deus. E você quer ver uma coisa? Existe uma alma. Antes de você estar aqui, você já esteve em outro lugar. Existe a alma. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo isso? Existe uma alma. E tem um outro detalhe. Essa alma, ela está vivendo aqui e ela vai viver outras vezes. Tem a ver com o espiritismo? Né? Até alguém um dia falou para mim, poxa, então Sócrates era espírita. Não, não era espírita, porque o espiritismo é 1857. Né? Mas ele já tem ideias muito parecidas com aquilo que a doutrina espírita vai pregar para a gente. E ele fala assim, olha, viaja comigo. Ele fala assim, nós somos umas almas e essa alma, ela está andando por aí e de repente ela é capturada por um corpo. E aí quando ela é capturada por um corpo, ela fica presa a esse corpo. Mas ela não quer ficar nesse lugar. Ela quer voltar de onde ela veio. O sonho dela é voltar para onde veio. Está todo mundo aqui com vontade de voltar de onde veio ou não? Aguenta mais um pouco? Dá para aguentar mais um pouquinho? Dá? Você ia falar alguma coisa? Então, a gente não tem notícia disso. Mas o que se imagina é que todos esses grandes sábios, por exemplo, são avatares, né? O que é um avatar? Não é o rapaz do filme lá, não é aquilo. O avatar, eles são pessoas iluminadas que são enviadas para trazer conhecimento para a gente. Tá? Então, quando eu penso em avatar, eu posso dizer, por exemplo, que Sócrates é um avatar, eu posso dizer que Jesus seria um avatar, não alguém iluminado que veio trazer ideias, e que você tem outros em vários níveis. Então, Sócrates, se eu pergunto isso ali no ponto de ônibus, todo mundo vai dizer que não. Mas dentro desse pensamento, é claro que ele foi muito intuído, né, para trazer isso para a gente. E aí, o homem, o ser humano, é essa alma que foi capturada por um corpo e que não vê a hora de voltar. Por quê? Porque ele fala assim, cara, aqui é muito chato. Você quer ver uma coisa? Tem alguém com calor aí hoje, não? Com exceção dela, né? Então, calor. Só que se eu vim aqui há 2 meses, era o contrário, estava muito frio. Né? Então um dia eu estava fazendo preleção assim, com a mão no bolso. Então, é calor, é frio, é fome, é dor. Né? São os problemas que a gente tem o tempo todo. A gente vai ficando velho, né? Não nós aqui, né? O tempo, né? As pessoas vão ficando velhas. Então, o que vai acontecendo? O corpo, ele tem muitas vontades, da sono, né? Da fome, da enfermidade. Então, para ele fala assim, eu quero ir embora, essa alma quer ir embora. Na cabeça do Sócrates e Platão, essa alma quer ir embora. E quando ela morre, o que acontece com ela? Para eles,
ela vai para um certo lugar e é julgada, e aí aquelas almas que são puras, elas não precisam encarnar mais. E aquelas que são impuras, elas ficam vagando por aí. Inclusive, ele vai falar que essas almas ficam vagando nos túmulos, que ficam andando por aí, nas suas casas, nos túmulos, nos mausoléus. Está cheio de almas ali que foram condenadas. E elas ficam andando por aí até que são de novo capturadas por um corpo, e aí elas continuam esse processo até que elas não precisem mais. 300 antes de Cristo. Tem a ver com o Espiritismo isso? Tem? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para a doutrina espírita, tem Deus único? Tem. Existe, a alma já existiu antes? Já. Ela vai continuar existindo depois? Vai. Quando ela morre, quando ela desencarna, o que acontece com ela? Hein? Tá, mas aí, existe um julgamento. Ele fala que quando desencarna tem um julgamento. Então, para a doutrina espírita, quando eu desencarno, tem algum tipo de julgamento? Eu próprio. Eu acho que tem um auto-julgamento, assim, um auto... Não, Não, fala, filho, não tem medo. eu acho que tem assim, um confronto consigo mesmo. E aí vai procurar o seu direito. Tá. Pode falar. As dimensões são várias. De acordo com o entendimento moral de cada um, conhecimento, ele vai ser ligado naquele estágio. Tá. Você vai ter a sua direção. Tá. Nós temos vários companheiros Que vão nos orientar. Tá. Então, esse julgamento... Como que é seu nome? Como que é seu nome? Edgar. Todo mundo ouviu o que o Edgar falou? Não? O Edgar falou que cada um vai ter um direcionamento, cada um vai ter ajuda da espiritualidade para ir, né, para aquele lugar que for melhor. E quando eu falo em julgamento, né, alguém aqui, eu perguntei, será que existe um julgamento como lá na cabeça do Sócrates e Platão? Será que existe isso? Porque quando a gente pega, por exemplo, o pensamento de algumas religiões, quando você morre, você é julgado, não é isso? Uma vai esperar, por exemplo, o evangélico na média, tá? Existem algumas variações, mas na média o que acontece com o evangélico no pensamento dele? Ele morre e vai esperar Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele é julgado, né? Então aquele cara que morreu, teoricamente, 5.000 anos atrás, antes que Jesus viesse, ele está aguardando essa vinda de Jesus, né? Dentro desse pensamento. O católico, o que acontece com o católico quando ele morre? No pensamento do catolicismo, o que acontece? Isso. E o julgamento é imediato, né? O julgamento é imediato. E aí, se ele foi bom, ele vai para o céu. Se foi ruim, ele vai para o inferno. Se foi mais ou menos, purgatório. Aí o pessoal já fala, dá aquele arrepio. Você fala, então é purgatório, né? E o que é purgatório? Para Santo Agostinho, o purgatório é um lugar tão ruim quanto o inferno. Só que tem um detalhe, tem hora para sair. Eu consigo sair do purgatório. E como que eu saio do purgatório católico? Através da oração alheia, oração de outros. Tá? Aqui, os meus méritos é até o momento que eu estou vivo. Tá? Morreu, não vale mais. Então agora é só oração alheia. Por isso que eu rezo missa de 7º dia, por isso que tem missa de 1 mês, por isso que reza pelas almas. A gente começa a entender agora, né, algumas coisas, porque os outros fazem assim, e nós não estamos dizendo que está certo ou que está errado, estamos dizendo o pensamento de cada um. Para o espírita, desencarnou, o que vai acontecer? Tem julgamento ou não tem? Tem. De quem? Quem que me julga? Eu mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu tenho aqui, ó, na minha mente. Vamos supor que eu venho aqui no centro e você fala para mim, olha, eu não sei como é que alguém não tocou no assunto ainda. O danado do umbral. Não é? Fala assim, olha, quando você morre, eu li o livro do André Luiz, então quando você morre, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Aí você fala, rapaz, calcula eu.
né? Que o meu currículo eu acho que não é tão bom quanto o dele. Então você imagina quanto tempo eu fico no umbral. Então o que você põe? Você põe na cabeça que você desencarnando você vai para o umbral. E aí o Fábio pensa assim, a Cléo pensa assim, a Mariana pensa assim. E aí, vamos supor que eles vão desencarnando e acreditando que vão para o umbral, eles vão formando o grupinho deles ali. O dia que eu desencarno, eu vejo a Cléo, vejo a Mariana, vejo o Fábio, eu falo, onde que é o umbral? Eu falei, aqui mesmo. Cadê minha turma? Cadê minha turma? Tá aqui, umbral. É onde eu tenho que ficar. Você entendeu? Eu acredito piamente nisso. E quando eu morrer, eu vou procurar esse lugar. É a lei da atração. Então eu tô atraindo aquilo que eu quero. Fica dormindo. Eu acho que é os mensageiros, né, que tem essa passagem, né? Que o André Luiz fala que de vez em quando acordava um e saia correndo, né? Porque ele acreditava que ele ia ficar dormindo. Então, cuidado com aquilo que você acredita. Muito cuidado. Por exemplo, as pessoas, os muçulmanos, os islâmicos, que se matam como bobo no nome de Deus. Ele acredita que está fazendo o bem. Uhum. E aí eles? Olha que pergunta capciosa que ele está fazendo. Tá vendo? Todo mundo ouviu a pergunta dele? É. Todo mundo ouviu? Então veja bem, olha, ele tem uma intenção. Então as pessoas falam assim, o que vale é a intenção, não é isso? Então tá legal, eu amarro uma bomba na cintura, entro ali, explodo o lugar, mato 100, morro, mas eu estava bem intencionado. Então, será que isso realmente é sempre a intenção? O adversário entrou na área. Eu fui dar um chute na bola, errei o chute na bola, peguei no adversário, ele caiu. Eu tive a intenção de derrubar ele? Não, mas foi pênalti. Agora você calcula aqui, se nas nossas leis, a gente está falando de coisas fúteis, né? Então não é só a intenção, mas é o estrago que eu fiz, né? Então aquilo é claro que ele vai ter que arcar com isso que ele fez. Então, no livro dos Espíritos ele diz que a intenção atenua. Atenua. Mas dependendo da situação, até porque muitas vezes, quando a gente pega ditados populares, eu vou começar aqui, vocês terminam, porque eu não vou falar. De boas intenções. Tá? Então, tudo que é ditado popular tem um fundo de verdade. Tá? Eu não estou dizendo que... Mas tudo que é ditado popular, então assim, eu tenho intenção, mas será que aquilo que eu fiz realmente é bom? Então por isso que quando a gente está pensando em mundos superiores, não é ingenuidade que vai me levar. Eu costumo até fazer uma brincadeira, uma comparação. O que me leva para os mundos superiores não é o fato de eu ser um cara gente boa. A Terra está passando por um processo de mudança. Então a gente vai deixando de ser um planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração. O que faz com que eu vá para um mundo de regeneração? Ser um cara gente boa? Não. É ser um cara que tenha uma consciência desperta, que tenha um grau de evolução maior. Você quer ver uma coisa? Como que é o teu nome? Marta. A Marta é a pessoa mais gente fina que tem aqui na nossa turma. Aqui é uma classe. Estamos numa sala de aula. Ela racha o lanche com todo mundo, empresta borracha, ajuda, super gente fina. Só que tem um detalhe, a Marta não gosta de estudar. Ela não gosta de estudar, mas ela é muito gente boa. Ela passa de ano? É claro que eu estou dizendo. Entendeu? Então, à medida que eu não evoluo espiritualmente, eu posso ser um cara muito bonzinho, eu posso até fazer determinados atos de caridade, mas não aquela caridade que vem da sabedoria, mas aquela caridade que vem do condicionamento. Entendeu? Eu fui condicionado a fazer aquilo. Então, eu não vou passar por um mundo de regeneração. Ou do interesse. Né? Olha, eu vou ajudar, que vai que... Alguém já pensou isso aqui? Claro que não. Né? Ó, eu vou fazer o bem, vai que amanhã eu preciso. Não, isso não é bem, isso é troca. Né? É troca. Por que eu vou fazer o bem? Porque é o que me resta. Não tem outra alternativa. Né? Então essa é a visão daquele espírito que realmente está buscando
a sua evolução. Então, vamos de novo. Para o espírita, quando ele desencarna, o Sócrates e Platão falam que você é julgado e volta a habitar corpos e fica vagando por aí essa alma. Eu, como espírita, eu acredito que eu posso ficar vagando por aí? Dá para ficar vagando por aí? É possível que aconteça. É? Alguns ficam meio perdidos mesmo, não conseguem se conectar com a ajuda e ficam aí próximos daquele espaço que ele quer. Não, ele tem que ir embora, tem que ficar perto da família. Isso. Dá para ficar? Dá para ficar lá? Eu vou ficar em casa, perto da família, eu vou ficar lá andando no cemitério. Dá para fazer isso? Dá. André Luiz, ele fala que ele andando pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que é uma das ruas de comércio popular, tinha mais desencarnado do que encarnado. Não sei o que eles estavam fazendo, porque quando eu desencarnar, eu não vou para o calçadão. Né? Eu acho que deve ter lugares mais interessantes. Ou vou para o parque da cidade, né? Parece o nosso lar, não parece? Andando em volta daquele lago. Fica mais bonito, né? Mas gosto é gosto, né? Então eu posso também, essa alma ela pode ficar, nós podemos ficar vagando por aí, mas é a minha condição mental, do mesmo jeito que quando eu sair daqui às 9 horas, eu posso ir para onde eu quiser. Não posso? Então desencarnou a mesma coisa, eu vou para onde eu quiser também. O que eu estou buscando? Né? Então, você vê que tem muitas semelhanças com aquilo que pensa a doutrina espírita. Oi? Não muda nada. Né? Então, você vê, 300 antes de Cristo, esses caras eles já vêm com um pensamento de vanguarda. E por que isso vem? Para que quando Jesus aparece 300 anos depois, você tem um caminho já que está sedimentado. Né? Então as pessoas já estão... aquela ideia já está ficando um pouco mais fácil. Aí Jesus vem e vai falar de coisas muito mais profundas. Mas então eles vêm fazendo esse meio campo aí, né? Para que as coisas possam acontecer. Você quer ver uma outra coisa que eles falam? Que nada é vazio, que tem espíritos para todo lado. Rapaz, tem espírito para tudo que é lado? Ele fala, não existe vazio. Onde você for, tem espírito. Vocês acreditam nisso? Será que lá na minha casa tem espírito? Tem. Aqui tem? Aqui então nem fala, né? E eu preciso ter medo disso? Preciso? Depende, né? Depende da afinidade que eu tenho. Então, muitas vezes, eu acho que o obsessor que está atrás de mim, mas na verdade eu que estou atrás do obsessor. Né? Afinidade, os pensamentos são parecidos. Então, olha, aquilo que você pensa, eu não consigo ver aquilo que você pensa, mas um espírito que tem um pouquinho mais de evolução, ele consegue ver, ou mesmo que não tenha, ele não consegue ver com muito mais clareza as suas vibrações? Então, você pode estar aqui, mas ele está avaliando aquilo que você pensa. E aí ele fala assim, eu vou pegar esse cara no ponto fraco dele. Você já parou para pensar que nós temos um ponto fraco? Eu podia perguntar qual é o seu ponto fraco, mas eu não vou ser indiscreto. Mas eu vou falar para você fazer uma autoanálise. Onde que está meu ponto fraco? Será que eu sei? Se eu deitar a cabeça no travesseiro, será que eu sei onde está meu ponto fraco? Sabe, não sabe? Eu sei onde está meu ponto fraco. Lembra que a Cléo falou no início? Presta atenção em tudo, viu, Cléo? Que as coisas se repetem. Por que se repetem? Ponto fraco. Tá? Então, enquanto eu não passo na prova, por exemplo, quer saber quem é você, em termos espirituais? Olhe para as tuas provas. Aquilo que está vindo de prova para você vai mostrar exatamente quem é você. Aquilo é uma radiografia daquilo que você é. Você vai falar assim, mas depois que eu aprender não tem mais prova? Tem, mas daí não é mais prova. Tá? Vou dar um exemplo para você. Eu sou alguém que estou tentando parar de beber. E eu tenho vício do alcoolismo. Isso aqui é um copo com uma bebida alcoólica e ele está aqui em cima. É prova para mim? É, não é? Eu vejo
aquele litro, aquela garrafa, aquele copo de bebida alcoólica, aquilo me atrai. E para aquele que não bebe e que não tem o vício e que nunca teve, esse copo é uma prova? Ah, mas o copo não está ali do mesmo jeito? Condição de cada um. Você entende? Então, por que à medida que eu vou vencendo as provas, elas deixam de existir para mim? Porque agora aquilo não é mais prova. Ele está ali, mas não é mais prova. E ela vai repetindo. Então, por exemplo, vamos pegar alguma coisa que eu acho que não deve ter o caso aqui. Tem alguém aqui impaciente? Né? Então, se eu sou impaciente, o que vai acontecer? Eu vou ter provas para melhorar isso. Então, essas provas vão vindo, para que eu possa treinar. E aí eu reajo sempre do mesmo jeito. Não foi o que a Cléo falou? Eu estou sempre reagindo da mesma forma. Que forma? Xingando. Vai estar sempre aquilo ali. À medida que eu vou mudando, vai alterando. O que o Sócrates e Platão falavam? Quando essa alma ela é mais pura, ela morre, passa por um julgamento e aí não precisa voltar mais aqui na Terra. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Não precisa mais vir aqui. Isso é bom ou ruim? Você foi taxativa, né? É bom. Por que a gente reencarna? Tem 3 motivos para eu reencarnar. Quais são? Provas, expiações e... Oi? É o que ele chamou de resgate, é expiação. Tá? Prova, expiação e missão. Quando eu falo missão, você está imaginando quem? Quem mais? Quem mais? Só esses caras? Imagino que qualquer um que possa retornar para auxiliar. Mas será que eu não tenho missão também? Eu tenho. Mas não é só o Chico que tem. A missão dele é mais nobre que a minha. Mas aquilo que nós todos temos não são missões? Se você é mãe, você não tem missão com os teus filhos? Não tem a missão com o teu marido, com o teu companheiro, com o teu trabalho, com a tua vida, com as tuas contas, com os teus boletos? Você também tem missão. Né? Então a gente pensa muitas vezes que a gente está aqui só para prova e expiação, mas não é. A gente também, nós temos as nossas missões e essa missão é de acordo com o meu grau evolutivo. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, de acordo com a minha capacidade evolutiva, eu também tenho as minhas missões. E olha que detalhe, eu não venho aqui só para me servir das pessoas. Eu venho aqui para colaborar com o todo, para fazer com que esse todo melhore. É claro isso, não é? Às vezes a gente fala assim, ó, eu vou, por exemplo, eu nasci e as pessoas têm que fazer algo por mim. Não, elas fazem algo por mim, mas eu também faço algo por elas, para que o mundo, a vida, possa caminhar. Então, não é uma missão grande que nós temos também? De transformar esse lugar, porque quando eu me transformo, eu transformo todos que estão ao meu redor. Você quer ver uma coisa? Se eu sou um pai melhor, isso não é bom para os meus filhos? Por consequência, não é bom para os meus netos? Se eu sou um marido melhor, não é bom para minha esposa? Você entendeu? Então, tudo isso vai... É aquele efeito da pedra na água, né? Ele vai levando tudo isso para frente. Somos bons até para nós, porque pode ser que a gente volte naquela família como filho aí. Pode ser. Pode ser. Então, a nossa missão é muito grande. Eu só vou esclarecer uma coisinha aqui, só para eu vi que ficou alguma dúvida. Todo mundo sabe o que é expiação? Sabe? Tá, mas então, como que funciona essa expiação? Não? Então, porque às vezes fala assim, acontece alguma coisa ruim, eu falo assim, eu joguei pedra na cruz, não é isso que eu falo? O que eu estou falando? Expiação. Ó, então eu fiz algo ruim lá atrás e agora eu estou resgatando. Como que funciona esse resgate? E isso é outra coisa que eu vejo que a gente às vezes não entende direito. Então você fala assim, ó, isso é até polêmico, tá? Você fala assim, eu matei um cara na outra vida, então agora alguém vai me matar. Eu traí alguém, então agora alguém vai me trair. Gente, isso não é expiação. Expiação não é só isso. Entendeu? Por que não é só isso? A expiação, quanto maior, segundo o próprio Chico,
ela vem pegando pesado na gente quando a gente não está mudando o nosso padrão. Tá? Então, lá na outra vida, eu roubava. Aí, desencarno, fico um tempo na erraticidade, vou me transformando lá também. Eu encarno. Aí, vai tocando a vida. Eu começo a roubar de novo. Entendeu? Aí vem essa expiação. Mas vamos supor que ao invés de roubar, nessa vida, eu começo a ajudar as pessoas, eu começo a praticar caridade, eu começo a fazer as coisas de uma maneira correta. Eu preciso passar por essa expiação com a mesma intensidade. Ela tem atenuantes. Entendeu? Então o Chico vai dizer pra gente, olha, isso pode ter muitos atenuantes. Então a maioria das expiações que a gente está passando, a maioria, 2 motivos. Um é porque eu não aprendi e continuo insistindo. Aquilo que eu fazia errado na outra vida, eu continuo fazendo nessa. Então agora vem a expiação. Ou ela não é de outras vidas, é coisa dessa vida mesmo. Para pensar. A maioria dos problemas que você tem hoje, foram causados. Eu sei que a gente tem poucos problemas, mas aquele foi causado de outra vida ou você acha que foi nessa mesmo que você... A maioria não é dessa mesmo? Tá? Então aí é a lei de causa e efeito. Eu estou fazendo errado, é claro que vem, né, a consequência, mas isso aí não tem nada a ver com o castigo de Deus. É a consequência daquilo que eu fiz. Né? O que é? A gente fala assim, ó, lei de ação e reação. Lei de ação e reação é a terceira lei de Newton, é física. Tá? Eu empurro e recebo a mesma força com a mesma intensidade em sentido contrário. Isso é ação e reação. A doutrina espírita, lá no curso básico, ela vai explicar pra gente que não é assim que funciona. É causa e efeito. Eu empurro o Fábio, mas ele é um cara polido. Ele é um cara educado. Ele não vai me empurrar. Até porque ele é mais forte que eu. Se ele me empurrar, eu vou já... Ele vai fazer o seguinte, ele vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência, eu vou ser chamado, eu vou ser processado por agressão. É consequência daquilo que eu fiz. Tá? Então, não necessariamente é assim, mas lei de causa e efeito. Ela vai, eu faço e aquilo vai tendo uma reação ao longo da vida. Para pensar nas coisas que acontecem com a gente. Não é muito assim que acontece? Você fala, puxa, hoje eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei lá atrás. As consequências daquilo que eu fiz. E prova? O que é prova? O que é prova? Um teste, uma verificação de como é que você está. Tá. Para ver se eu aprendi. Então, por exemplo, quando eu vou na escola, eu vou à escola, aprendo lá durante um bimestre matemática. Aí chega um determinado dia, o professor fala, olha, segunda-feira, às 10 da manhã, nós vamos ter durante 2 aulas, uma prova, vai cair da página tal até a página tal. Não é isso que ele faz? Daí eu racho em cima disso e vou lá fazer a prova. Para quê? Para mostrar para quem? Para o professor que eu aprendi aquela matéria que ele deu. Então, se eu for bem na prova, eu estou mostrando para ele que eu aprendi. Isso é prova na escola. E na vida? Eu venho aqui e leio o Evangelho. Eu venho aqui e escuto a preleção. Eu venho aqui e tomo passe. Eu venho aqui e faço Evangelho no lar. E eu estou aprendendo o tempo todo, não estou? Aí o que vem agora? A prova. Que horas que vai ser? Que dia? Que assunto que vai ser? Não sei. Eu vou ser provado. Por isso que fala, como o Fábio disse aqui, orai e vigiai. Por quê? Porque eu não sei quando vem a prova. Eu não sei quando ela vem. Então, lá para o Sócrates e Platão, ele falava, então, essa alma que está com problemas ainda, que não é pura, ela vai ter que reencarnar e vai ter que passar por tudo aquilo de novo. E na doutrina espírita é a mesma coisa. E aí, se a gente bobear, nós vamos passar vidas e vidas na mesma situação, porque a gente não sai do lugar. Se a gente parar para pensar, aqui tem câmara de P3B, ou Cléo? Tem P3B aqui ou não? Não, mas existe na casa. Todo mundo sabe como funciona o tratamento de P3B? É quando a gente tem algum tipo de obsessor, tá? Então é feito um tratamento, muitas vezes o assistido nem está lá, tá? Então está sendo feito um tratamento para tratar esse obsessor que está lá. Então não é pegar esse obsessor e falar assim, sai Satanás, não é isso. Ele é um filho de Deus como nós.
Tá? Então ele vai ser cuidado pela espiritualidade para que ele possa seguir seu caminho. Todo mundo aqui tem medo ou não quer ser obsediado, né? Ninguém quer ter um obsessor. Agora, você já imaginou que você pode ser um obsessor? Amanhã? Ou hoje? Porque quando a gente está falando isso, a gente imagina em alguém nos obsediando. Mas, ué, e esses obsessores que estão aí? Não eram pessoas como nós? Então amanhã eu não posso ser um obsessor? Você imagina amanhã o pessoal do P3B falando, fazendo lá uma sessão de desobsessão? Quem eu sou? A Cleo! Aí ela vai vamos usar um pseudônimo, né, Cleo? Não vamos... Você entendeu? E pode acontecer. Por quê? Porque todos esses caras que estão aí, esses espíritos obsessores, um dia estiveram como nós, e um dia vão voltar. Gente como a gente. E encarnado. Eu não posso ser um obsessor encarnado? Não vale cunhado, essas coisas não vale pensar. Tá? Claro, exatamente. Então, assim, eu posso ser um obsessor encarnado. Gente, quem nunca conviveu com uma pessoa que quando ele chega no lugar, você fala, chegou o obsessor. Né? Você não fala desse jeito, mas você pensa, tá aí o obsessor. Então, por quê? Porque aquela pessoa chega e tira a paz do lugar onde ela está. Não tem? E aí ele muda a vibração, ele muda a sintonia, ele muda tudo quando chega. Claro que nós não somos essa pessoa. Né? Nós não somos. Então, o que acontece? Quando eu chego num ambiente, o que eu estou levando? Será que quando eu chego lá, eu estou levando paz? Ou eu sou o cara que está chegando para levar o problema? Nada está bom, está tudo complicado. Eu até fiquei meio preocupado hoje, que quando eu vou falar em obsessor, você sabe que quem conhece a gente, na verdade, não são as pessoas do centro, são as pessoas que convivem mais. E minha filha apareceu aqui de surpresa. Eu falei, puxa, venha, mas fica quieta, não fala nada. Né? Porque o que acontece? As pessoas mais próximas da gente são aquelas que nos conhecem com muito mais profundidade. Então eles sabem quem realmente é você, ali não tem persona. Né? Então, e aí? E muitas vezes são essas pessoas que mostram pra gente, que nos apontam onde estão os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar. Os pontos fracos. Problemas de personalidade, de arrogância, né? E tudo mais. Então, como eu estou agindo quando uma dessas pessoas me fala, me aponta um defeito? Ó, eu estou achando que você é um cara meio arrogante. É claro que eu falo, muito obrigado, valeu pela dica, né? Puxa, que bacana que você me avisou, eu vou procurar melhorar, né? Então, geralmente, quando alguém fala isso, a gente contra-ataca, não é isso? E se não tiver defeito, a gente arruma na hora. Então, é tomar um certo cuidado, porque às vezes as verdades, elas vêm, né? E a gente, por orgulho, não quer ouvir, né? Oi, Patrícia. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Enrola, né? Vai enrolando. Por isso que ela fica lá atrás, né? Então, esses grandes filósofos, né? Depois dessa indireta dela, já é claro que a gente, né? Esses grandes... Boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui. Esses grandes filósofos, ao longo da vida, eles vão trazer. Então, quando você pega, e o barato da filosofia é isso, que você, quando vai estudando cada um deles, você vai vendo a contribuição que eles deram para a gente. Então, muitos deles deram contribuições maravilhosas. Por exemplo, tem um cara chamado Hegel, que eu vou fazer uma aula sobre ele amanhã, que é um cara fantástico. Ele fala que a vida é dialética. O que é dialética? A dialética é pêndulo, é assim, ó. Tá? Então tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Ele fala assim, isso não vale só para as discussões, isso vale para a vida. Porque hoje você está aqui, ó, num ponto bom, amanhã você passa, às vezes, por uma situação muito ruim, e depois você chega no meio termo. Né? Então a gente vai entendendo essa própria dialética da vida. Você pega um cara como Jean-Paul Sartre, que é um cara ateu, né? Mas ele diz assim para você, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você.
Então, quantas vezes eu tomo os meus tombos, mas o problema não é o tombo em si, mas é como eu reagir àquilo. E quando a gente vai buscar no Evangelho de Jesus, tudo isso não está lá de uma certa forma intrínseca. Né? O Sócrates falava assim, ó, lá atrás, você não precisa retribuir a justiça com a injustiça. Poxa, Jesus não fala isso depois pra gente? Pra gente retribuir o bem, né? Retribuir o mal com o bem? Olha como a verdade ela vai passando e a gente vai assimilando isso ou não. Ele vai falar uma outra coisa, ele fala assim, você vai saber de uma árvore pelos frutos que ela dá. Jesus não fala a mesma coisa pra gente. Então Jesus vem ampliando esse conceito. E aí, para a gente ir fechando, eu me pergunto, será que os frutos da minha árvore são bons? E você pode estar perguntando, mas quais são os meus frutos? Quais são os frutos da minha árvore? Não é só teus filhos. Não são as suas ações, aquilo que a gente faz no dia a dia? Então, é o que a Cláudia falou no começo. Então, não é só a gente chegar aqui no centro espírita, fazer oração, tomar paciência, é muito importante. Isso vai trazer equilíbrio, vai trazer esclarecimento. Mas o meu fruto é aquilo que eu faço no meu dia a dia. São as minhas atitudes. Não fazer o bem para obter recompensa, mas fazer o bem porque o bem é a única coisa que me resta fazer. Não tem outra alternativa. Então, quando a gente fala no Evangelho, não é só saber o Evangelho de cor, mas é viver o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui faz oração à noite. Não faz quando vai dormir? Um faz a hora que dorme, outro que acorda, outro na hora que toma banho. Mas a gente sempre faz oração. Há de chegar um dia que você não vai mais fazer essa oração. Porque a tua vida vai ser 24 horas de oração. Porque não dá para eu fazer uma oração e em seguida acabar a oração, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e sair xingando o cara. Não tem como fazer isso. Então vai chegar um momento em que a minha vida ela vai ser só oração. Através do quê? Das minhas ações. Aí esses frutos vão estar legais. Enquanto a gente não consegue fazer tudo isso, também não precisa se matar quando a gente erra. Mas é reconhecer, porque às vezes a gente está fazendo a coisa errada e está achando que aquilo está bacana. Então, à medida que, principalmente a turminha da escola de aprendizes, né, não chega um momento que a gente fazia as coisas erradas e achava que estava bacana. Na escola, a gente já começa a fazer errado e fala assim, olha, eu acho que eu estou fazendo errado. Só que a gente não tem forças para corrigir. Tem alguém que já passou por isso? Sabe aquele pudim na geladeira? Entendeu? Você acorda de madrugada, você fala, olha, eu não posso pegar aquele pudim porque eu tenho diabetes. Não, eu tenho, mas uma suposição. Mas como ninguém está vendo, eu vou pegar só um pedacinho desse pudim. Então, aquela tentação que você não quer nem que Deus te ajude a sair daquilo. Então, vai ter um momento que a gente fala assim, eu vou lutar para vencer esse tipo de coisa. Então, à medida que a gente vai construindo tudo isso dentro da gente, talvez vai chegar um ponto que essa mudança ela não é de fora para dentro, ela vai ser de dentro para fora. Muitas coisas que a gente está fazendo hoje, a gente não vai ter vontade de fazer. Por isso que a reforma íntima, ela não é algo que eu falo assim, eu vou fazer do dia para a noite. Por exemplo, quem faz escola de aprendizes faz um negócio chamado caderneta pessoal. A gente já está encerrando. Essa caderneta pessoal, eu vou colocando nessa caderneta, quem faz escola aqui, só para eu ter uma ideia. Bacana. Então, eu vou colocando na caderneta aquilo que eu acho que eu fiz e que não está muito bacana. Eu terminei minha escola de aprendiz em 89. E há pouco tempo eu estava fazendo uma limpeza lá nas minhas coisas e eu achei na caderneta pessoal. 89, vamos para 30 e poucos anos. E eu li minha caderneta pessoal e falei, rapaz, tudo aquilo que eu estou falando aqui que eu já tinha superado, eu não superei nada. Até hoje eu estou lutando para superar isso. Então, naquele momento eu achava que tinha superado. Mas não tinha, é só uma semente que é plantada ali. E a gente muitas vezes, ingenuamente, fala assim, eu sou uma pessoa do bem. A gente não fala isso? Eu sou uma pessoa do bem. Sim, mas será que os outros acham que você é essa pessoa do bem também? Né? Porque senão é a intenção, né, que a gente está falando. Então, é buscar
Essa mudança. Então, devagarinho, ela vai vindo, mas a gente não vai deixando isso para lá. Porque devagarinho a gente vai se enchendo disso e daqui a pouco isso começa a transbordar. Então é essa mudança que a escola propõe, que o Evangelho principalmente propõe, que Jesus propõe e que esses caras, tanto Sócrates e Platão, como todos esses que vêm, esses avatares, que vêm colocar esses ensinamentos para que a gente possa, eu me transformo e transformo aquilo que está ao meu lado. Ok? Beleza? Só dá para transformar, voltando, ligando com o início, com Sócrates, conhecendo ti mesmo. Isso. Você não se analisa, não se estuda, não é de oração, de reflexão. Eu estou falando não é porque eu faço isso sempre. Eu estou com a minha esposa aqui do lado, então ela sabe que eu não faço. Mas até para me lembrar disso. A gente tem que trazer para si esse conhecimento do que está acontecendo, do que eu estou sentindo, por que eu estou agindo daquela maneira, por que eu estou com tanta dificuldade. Quem sabe em algum momento eu consigo trabalhar isso. Porque senão fica um negócio muito teórico, né? Eu tenho que fazer uma reforma, eu tenho que fazer Sim. eu tenho que seguir os passos de Jesus. Como é que eu segui os passos de Jesus? Eu não identifico a mim, o que eu não estou fazendo. Antes de eu saber, Fábio, bacana o que você falou, antes de eu saber quem é Jesus, antes de eu saber quem são os ETs, antes de eu saber quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Você quer ver uma coisa? Eu comecei a trabalhar numa determinada empresa e eu tô lá faz 10 anos e tô super bem, amigo de todo mundo. Passa uns dias, entra o Fábio para trabalhar lá na empresa. E o Fábio, inconscientemente, tá, eu vi que o chefe já riu da piada dele, entendeu? Que ele já tá amigo de uma turminha e eu noto que ele tem um conhecimento que eu não tenho em alguns assuntos. E aí eu começo a falar assim, olha, o meu santo não bateu com esse cara. Eu acho que deve ser coisa de outras vidas, alguma coisa em outras vidas que teve, entendeu? E eu começo, mas eu não sei por que eu estou pensando dessa forma. Qual o sentimento que eu estou tendo com relação a ele que nem eu detectei ainda? Tá? Ciúme. Inveja é mais feio que isso, né? Ciúme. Eu estou com ciúme dele. E aí eu começo a buscar coisas que justifiquem. Eu vou de novo no filósofo, Spinoza. O homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Tá? O Fábio chegou e, sem querer, ele falou alguma coisa lá que não caiu bem. Aí eu falo, falei, a máscara ia cair. E começam a justificar. Então, na verdade, eu estou sentindo ciúme dele, mas nem sei que eu estou sentindo ciúme. E começa a querer provar para todo mundo que ele não é flor que se cheire. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando eu me conheço, eu falo, não, o que eu estou sentindo aqui não é legal, então eu vou tentar trabalhar isso. Né? Porque é o que o Fábio falou, senão eu falo assim, vamos seguir os passos de Jesus. Fica muito vago. Né? Mas quando eu vou me conhecendo, eu falo, poxa, quanta coisa eu posso mudar. Né? Quantas pessoas eu posso prejudicar, às vezes, alguém por esse sentimento de ciúme. Alguém falou inveja. Inveja, segundo Santo Agostinho, não é o querer ter o que você tem. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Né? Não é eu querer ter o que você tem. Isso é cobiça. Inveja é a minha alegria com a sua tristeza. Tá? Você comprou um carro, eu não quero o seu carro, não dirija, mas eu quero que você bata esse carro. Tá? Isso é inveja. Não tem inveja branca. Não existe inveja branca. Tá? É muito ruim ter inveja. É a minha alegria com a sua tristeza, é a minha tristeza com a sua alegria. Você está triste, você foi abandonado, você está doente, eu viro para você e falo assim, amigo, fique tranquilo, isso passa. Passa uns dias, você acertou na Mega Sena, tá cheio da grana, pessoas bonitas te acompanhando, um carrão do ano, e eu viro para você e falo, isso passa. Entendeu? Passa também, entendeu? Então tudo passa. Só que muitas vezes eu fico torcendo para que você se dê mal. Eu não quero ter o que você tem, mas eu torço. Então inveja é isso. Tá? Segundo alguns filósofos e o próprio Santo Agostinho. Então para a gente ter cuidado. Será que alguma vez eu fiquei feliz quando eu vi o cara? É você se analisar, né, cara? Se analisar. Tem gente que tem uma satisfação velada, assim. Sim. Ela não nem admite, mas é um bem-estar quando a pessoa é iluminada, sabe assim? E uma coisa assim, Cláudio, quando você está mal, todo mundo te acolhe. Você fala assim, olha, eu estou passando uma situação muito difícil, estou desempregado, estou meio
com a saúde debilitada, todo mundo dá o ombro para você. Isso é do ser humano, a gente sempre tem esse prazer em ajudar. Agora, você quer ver? Fale o contrário. Eu chamo você e falo, cara, eu preciso desabafar com alguém. O que foi? Não tem onde enfiar dinheiro, rapaz. Olha, o banco nem aceita mais de tanto dinheiro que eu tenho. Estou com uma BMW na garagem que está trincando, eu não sei mais nem o que eu faço. Aí o cara já olha para você e fala, danado. Né? Isso já me dói um pouco, mas como que você está nessa situação? Entendeu? E aí eu vou buscando esse sentimento. É claro que a gente exagera para que a gente possa, nas sutilezas, depois ir buscando. Mas o que eu sinto com relação ao outro? Entendeu? Então, é isso que ele falou. O que é autoconhecimento? Muitas vezes a gente pensa que está doente e não está, a gente só está ansioso. Muitas vezes a gente pensa que tem problemas grandes e não está, a gente está maximizando aquilo que a gente tem de problema. Né? Então, é esse autoconhecimento. Por isso que o Sócrates fala, conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Porque tudo está dentro de você. E às vezes eu não me conheço. E eu quero saber das coisas, da verdade. Eu não sei quem eu sou. Então, o que Jesus, o que a doutrina espírita vai fazer? Ela vai trabalhar para que a gente amadureça espiritualmente, para que a gente possa se conhecer. À medida que eu me conheço, eu passo a fazer o bem para mim e o bem para os outros. Mas não é fazer o bem naquele sentido criança esperança. Não é naquele sentido. Tá? É fazer o bem no sentido natural. Tá? É natural que as coisas aconteçam. Tá, você dá preferência, você conversa, você é mais empático. Naturalmente a gente vai... Isso, mais ou menos por aí. Beleza, gente? Tranquilo?